Você já ouviu falar da doença do refluxo? Tecnicamente, nós médicos nos referimos a ela como doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, essa doença é caracterizada pelo retorno anormal do conteúdo do nosso estômago para o esôfago. O mais intrigante é que o refluxo pode ter alguns sinais silenciosos que, dependendo do paciente, passam desapercebidos e que podem levar a problemas de saúde importantíssimos no futuro. Por isso, se você quiser ficar por dentro dessa enfermidade, não sai do vídeo que o conteúdo de hoje está muito bom. Vamos lá! Primeiramente, se você ainda não conhece, seja muito bem-vindo ao MedTudo, o canal que mede tudo sobre a medicina. Se você ainda não for inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho, pois muitos dos nossos conteúdos são informativos e úteis para você, seus amigos e familiares. Pois bem, como falávamos, a doença do refluxo acontece quando uma parte do conteúdo do estômago reflui retrogradamente para o esôfago. Bem, como boa parte das pessoas sabem, quando nos alimentamos, o alimento recém-mastigado é deglutido, passando pela boca, pela faringe, que é a nossa garganta, e depois seguindo o caminho do esôfago até atingir o estômago, o primeiro grande órgão do trato gastrointestinal que irá digerir o alimento. A grande questão aqui, senhores, é que nosso estômago produz ácido no seu interior, mais especificamente o ácido clorídrico. Mas por que então o nosso estômago não se digere? Evidentemente, a mucosa gástrica é preparada para lidar com essa acidez, o que não acontece com o esôfago, que, como falamos acima, é uma espécie de cano que conduz o alimento da garganta para o estômago. Enfim, na doença do refluxo, por algum motivo, o conteúdo do estômago e das porções mais altas do trato intestinal faz o caminho contrário. Geralmente, nesses pacientes há uma incompetência do esfíncter esofágico inferior, que é uma espécie de válvula que, normalmente, impede que o líquido do estômago volte para o esôfago. Além disso, podem existir outras causas mais complexas para essa doença, mas o que realmente é o foco do nosso vídeo de hoje são os sinais e sintomas que o refluxo provoca. Algo importantíssimo. Porque se não tratado corretamente, o refluxo, ao longo dos anos, pode, pela interação desse suco gástrico com a mucosa do esôfago, causar metaplasia, como o esôfago de Barré, e o câncer de esôfago, conhecido como adenocarcinoma, uma condição seríssima de saúde. Ficou mais que na cara então que precisamos saber como o refluxo se manifesta, ou seja, se soubermos seus sintomas, principalmente os silenciosos, será possível procurar um médico antes que uma dessas complicações gravíssimas se estabeleça. Pois bem, existem dois grandes sintomas comuns de refluxo, a pirose e a regurgitação. Pirose nada mais é do que uma queimação que sentimos na região do corpo pelo qual passa o esôfago. Ou seja, sentimos uma espécie de ardência no meio do peito, na região retroesternal, geralmente quando comemos em demasia ou nos deitamos após voluptuosas refeições. A pirose também pode ser chamada de azia. Já a regurgitação é caracterizada pela nossa percepção sensorial do conteúdo gástrico que voltou pelo esôfago. De um jeito simples, os pacientes se queixam de sentir um gosto estranho na boca, alguns dizem ser adocicado, mas podemos entender esse sintoma, para quem não tem refluxo obviamente, como aquele gosto ruim que sentimos após vomitarmos. A regurgitação pode ser encarada, então, como esse gosto de vômito residual na boca. Por isso, recapitulando, para ver se todos entenderam. Se alguém que você conhece relata, principalmente após refeições grandes e gordurosas, como aquele churrascão de domingo, uma dor no meio do peito e um gosto estranho na boca, é bem possível que ela tenha a doença do refluxo gastroesofágico, sendo imprescindível procurar o atendimento médico visando a prevenção do câncer de esôfago. Agora sim, gente, contextualizado tudo isso, podemos então começar a falar mais da cereja do bolo desse vídeo, que são os sintomas silenciosos propriamente ditos do refluxo. Isso porque, alguns pacientes não têm nem pirose, nem regurgitação, o que pode atrasar o diagnóstico dessa doença. No entanto, é comum que eles tenham algum desses outros sinais indiretos que irei mencionar logo mais. Sendo que esses sinais são causados, fisiopatologicamente,
pelo contato da secreção ácida do estômago com as demais partes do trato gastrointestinal superior, o que acaba os machucando. Por exemplo, a doença do refluxo pode causar tosse crônica, porque o ácido acaba estimulando a laringe e a traqueia. Ou seja, se um paciente tosse muito e não há outra explicação, como uma infecção pulmonar vista no raio-x ou o uso de algum medicamento que induza tosse, ou outra causa qualquer, é grande a probabilidade de que ele tenha refluxo. Da mesma forma, se esse ácido passa a traqueia e, se pior, algum resíduo de alimento atinge a árvore brônquica, esses pacientes cursam com pneumonia de repetição. Outros sinais consistem na faringite, que é a infecção de garganta, na otite, que é a infecção de ouvido, lembrando que a orelha média é conectada com a garganta, como explicamos nesse vídeo que deve estar aparecendo aqui na sua tela. O refluxo do ácido também causa sinusite, que causa aquela dor de cabeça característica, e rouquidão, por esse mesmo mecanismo de agressão da mucosa que eu expliquei. Por fim, outros sintomas silenciosos são a halitose, que é aquele bafo muito forte e esse é fácil de entender, só lembrar do cheiro que fica na boca do pessoal que acabou de vomitar. Também temos aftas e desgaste do esmalte dentário, ambos ocorrendo pela agressão do ácido na mucosa oral. Era isso, senhores. Aí, curtiram? Se você identificou alguém com esses sintomas, é melhor aconselhá-lo a procurar um médico para se prevenir. Aproveitem para se inscrever aqui no canal e compartilhar esse conteúdo, pois o nosso grande intuito é espalhar o conhecimento e de certo modo melhorar a saúde da população. Qualquer comentário, crítica ou sugestão, podem deixar aí nos comentários. Forte abraço e até a próxima!